Cultura Racional, Universo em Desencanto, segundo fascículo da tréplica, página 84. O verdadeiro natural do raciocínio é o mundo racional. O raciocínio do mundo superior e o pensamento é do astral inferior. E assim o mundo já passou, a humanidade, por várias transformações. A primeira foi quando começaram a nascer do chão. Eram monstrinhos, depois monstrengos, depois monstrões, depois monstrondontes, depois monstros. Depois da fase de monstros, passaram para a fase de selvagens, os primitivos dos selvagens. Pela fase dos selvagens, houve várias mudanças de acordo com os adiantamentos, até chegarem à fase de selvagens adiantadíssimos. Da fase de selvagens adiantadíssimos, houve a mudança de civilização. Na fase da civilização, várias mudanças e sempre tudo mudando, como nas fases anteriores, a mesma coisa, e sempre tudo mudando, até que chegou o fim da fase de civilização. Entrou a fase racional. Na fase racional, a mesma coisa. As mudanças hoje são recuperadas pela fase racional. Amanhã, com o raciocínio desenvolvido, já mudando para aparelhos racionais, por estarem aparelhados ao mundo racional, por desenvolvimento do raciocínio, continuando as mudanças naturais da natureza, até começarem a nascer os verdadeiros seres da fase, que são os legítimos aparelhos do mundo racional, por nascerem já ligados ao mundo racional. Mas, até chegar aí, várias mudanças da natureza, dos modos, dos costumes, que tudo é assim. Vai mudando tudo naturalmente. Hoje são recuperados pela fase racional, amanhã serão os legítimos da fase racional. Os recuperados são uma coisa e os legítimos já são outra. São os que em futuro vão começar a nascer. E assim a humanidade veio vindo, desde monstrinhos até agora, sempre em lapidação, melhorando o estado de adiantamento, de entendimento e compreensão. Tudo isto por evolução feita pela própria natureza. A natureza é que forma este ou aquele, com essa ou aquela inteligência, para inventar isso ou aquilo, ou descobrir isto ou aquilo. Então, tudo isto é evolução natural da natureza. A natureza forma esse ou aquele como um grande gênio nisso ou naquilo. Tudo feito pela natureza. Todos os feitos são feitos pela natureza. Então aí vem vindo a evolução, o adiantamento de tudo proporcionado pela natureza. A natureza é que forma os gênios, é que forma os inteligentes, é que forma os descobridores, é que forma os capacitados. Os privilégios, os dons, é tudo formado pela natureza. Portanto, tudo isto é evolução natural da natureza. Tudo é gerado e formado pela natureza. Formando esse de um jeito, formando outro de outra maneira, e assim sucessivamente. E assim os gênios, as capacidades, as inteligências de todos são diferentes para ver o progresso da evolução natural da natureza, para chegarem ao natural verdadeiro, conhecerem e reconhecerem o seu ser de racional. Chegando no racional, chegou na meta final da evolução natural da natureza. Aí, completando com o desenvolvimento racional. Aí, já não é progresso racional, é o desenvolvimento racional.
chegando então na meta final das mudanças e das andanças. Então tinha que passar mesmo por todas essas espécies de lapidação, e chegando agora o fim da lapidação, por estar aí a fase de recuperação dos lapidados, recuperação do animal racional, sendo promovido pela própria natureza para aparelho racional. Como aparelho racional vem o desenvolvimento do raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, em função, é ligado ao seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional. Então passa somente a funcionar só o raciocínio, que recebe toda a orientação do mundo racional. Então passa a ser racional, deixando de ser animal racional por ser aparelho racional. E então aí deixou de ser inconsciente, passando a ser consciente positivo, por estar ligado no seu verdadeiro mundo, o mundo do raciocínio, o mundo racional. Cessando daí toda espécie de lapidação, não serão mais sofredores por estarem ligados ao seu verdadeiro natural, que é o mundo do raciocínio, o mundo racional, terminando qualquer espécie de lapidação, porque é a consciência consciente e positiva, porque a consciência consciente e positiva não tem deslize de espécie algum. Então entram todos dentro da fase racional, dentro da fase de aparelho racional. Nessa cultura, deixarão de ser o que eram, animais racionais. Nessa altura, não funciona mais o pensamento, somente o raciocínio, que dominará toda a mente, por ser de um mundo superior. O mundo racional deixou de ser bicho racional de um mundo inferior, para estar ligado ao mundo superior, o mundo racional. Não há mais desacertos, e a essa altura todos viverão alegres, felizes e contentes, porque tudo se multiplicando e se triplicando de bem para melhor sempre, a forma certa do verdadeiro natural, do aparelho racional. Agora veja como tudo, desde que começaram a nascer do chão, como monstrinhos, quantas modificações por todos esses períodos de mudanças, e de forma que hoje não há mais o que pensar, é ler e reler, e sempre relendo para o desenvolvimento do raciocínio, para se ligar ao seu verdadeiro natural, o mundo racional, o mundo do raciocínio. Esta parte que há muito estava paralisada no cérebro e que ninguém sabia para que chegou a época, a fase, o tempo do seu desenvolvimento, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, para se ligar ao seu verdadeiro natural, que é o mundo do raciocínio, o mundo racional, o mundo do raciocínio, o mundo racional. E por isso, racional, raciocínio, raciocínio racional, o verdadeiro natural do raciocínio é o mundo racional. O raciocínio é do mundo superior e o pensamento é do astral inferior, é do astral do sofrimento, é do astral dos tormentos, é do astral da lapidação, o astral inferior, o elétrico e magnético, a energia do sofrimento, a energia do sofredor. Sim, quem está se lapidando tem que penar e sofrer. Mas agora está aí a fase de recuperação do animal racional, não havendo mais necessidade nem motivação de estarem ligados ao magnético, e sim se desligarem do elétrico e magnético e se ligarem à fase de cima, a fase racional, que é a fase que
os libertará de todo o mal da vida material. Por isso, são recuperados pela fase superior, a fase racional. Pelo racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios. O racional superior, habitante do mundo racional. Então, todos os raciocínios são ligados ao racional superior. Então, é bom que não perca mais tempo, que já chega de tempo perdido. Trate de ler e reler quanto mais vezes puder para o desenvolvimento do seu raciocínio e se ligar em cima e sair da vida dos tormentos. Enquanto ligado embaixo, está ligado à vida dos tormentos. Tormentos e mais sofrimentos por estar ligado embaixo. Tem que dar o desprezo embaixo e se ligar em cima para receber forças precisas e necessárias para o equilíbrio de tudo na sua vida, para o equilíbrio da saúde e para o equilíbrio da vida. Então, se ligar em cima, que em cima é que está tudo. Em cima está o poder natural da natureza. Estando ligado em cima está com o poder natural da natureza. Estando ligado ao poder natural da natureza, a natureza se incumbe de trazer tudo em suas mãos, tudo o que é preciso, tudo o que é necessário. Então, no poder da natureza está tudo o que todos precisam. Então tem que se ligar a ela para que ela resolva o que é necessário e se ligar em cima na natureza e desligar da matéria. Enquanto estiver ligado à matéria, tem que penar muito, sofrer muito. O raciocínio fica parado. O raciocínio não se desenvolve. Só se desenvolve se ligar em cima. É ler e reler para não perder tempo com a matéria. Só as coisas precisas, a não ser as coisas necessárias, a não ser as coisas inadiáveis, a não ser as coisas para poder viver. Mas muitos perdem tempo com coisas levianas, com as coisas sem importância, com futilidades, com superstições, com luxos sem coibimentos, com ambição, com ganância, com inveja. Muitos perdem tempo com futilidades que não os levam a nada a não ser os martírios da lapidação da matéria. Então esses estão com os livros nas mãos, mas o raciocínio está parado, porque ao invés de ler e reler para a energia racional ir desenvolvendo o raciocínio, não fica perdendo tempo com futilidades do nada, que não adianta nada, que não resolve nada, só embrutece e sofre e padece. Então não chega ao tempo que já perdeu com a vida infrutífera da matéria. Então não está vendo que tudo é ilusão? Ainda continua envolvido ao mal, ainda continua preso ao mal, ainda continua preso aos sonhos da matéria, que não tem nada para dar a ninguém, porque tudo é aparência só. Ainda continua preso ao nada como coisa, que é o nada vai lhe salvar. Ainda continua obsedado, fanatizado e embriagado pelo mal, que é o ser material. Já era para ter acordado há muito, procedendo como rebelde, procedendo contra si mesmo. A vida não tem garantias. De um momento para outro acaba a vida e desce para as classes inferiores, por estar grudado e pegado à matéria. Deixe a matéria de mão e trate de se ligar em cima, que é onde está tudo que você e todos precisam e necessitam. Embaixo, na matéria não tem nada,
tudo é vazio e por isso é matéria, tudo é nada e por isso tudo acaba em nada. Então, trate de se ligar em cima. Em cima é que está o tudo do tudo que todos precisam e necessitam. Será que ainda não entendeu isso? Será que ainda não compreendeu isso? Não pense mais embaixo, não pense mais no nada, e sim no tudo que está em cima. Senão, não sobe, está ligado embaixo, vai descendo cada vez mais para baixo, em classes inferiores. Será que ainda não entendeu isso? Será que ainda não compreendeu? Está repetido até demais. Será que ainda não entrou na sua cabeça? Nessas entranhas duras? Em primeiro lugar, em cima, não perca mais tempo com nada aí de baixo, porque o tudo que todos necessitam e precisam está em cima. Então, se ligar em cima, porque o tudo verdadeiro está em cima, no mundo racional, e não embaixo, no chão, no mundo do irracional. Se ligar ao mundo do irracional, vai ser o quê? Irracional, por descer de classe. Então, vai deixar de ser racional puro, limpo e perfeito para ser irracional. Já devia ter desligado há muito da matéria, que é o mundo do animal, é se ligar ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Então, o tudo do tudo está em cima. Seu mundo é em cima e não embaixo. Então, trate de se ligar em cima, no seu verdadeiro mundo. E assim, racional tudo é, e animal racional nada é, porque é debaixo da matéria. E assim, o ser humano se tornou dominado pela matéria, devido ao ser humano estar ligado às duas energias da matéria. Essas duas energias ligaram o ser humano à matéria, fazendo com que o ser humano se tornasse materialista, sendo estas energias uma das causas do ser humano ser materialista, e assim ficar o ser humano olhando só para baixo, para o chão, e ligado ao chão, e desenvolvendo tudo do chão, e julgando que iria, com o tempo, encontrar a perfeição. Resultado, só encontrou a destruição de si mesmo, como aí está, todas as maneiras, de todos os jeitos e de todas as formas, e desta maneira ficando em condições tais de acabar tonto, devido às multiplicações dos males causados pelo desenvolvimento da matéria. Tudo isto por o ser humano desconhecer a sua verdadeira origem, saberem o que é um animal racional, mas desconhecidos por completo de sua origem, sabendo que a sua origem não é o elétrico e magnético, sabendo que a sua origem não é a energia elétrica e magnética. Sua origem é racional. Então todos viviam ansiosos e desejosos de conhecer a sua origem, mas ninguém sabia, só sabia dizer: eu sou um ente racional, mas não conheço a minha origem, não sei de onde sou. Então vivia o ser humano completamente desconhecido de sua origem e tratando de evoluir o progresso da matéria até que chegasse o dia de conhecer a sua origem. E hoje, sem esperar, conhecendo seu verdadeiro mundo de origem e como se ligar a ele e como entrar em contato com ele, assim como os seres humanos ligados a esse conjunto elétrico e magnético entravam em contato com os habitantes do mundo espiritual por estarem ligados à energia elétrica e magnética, assim como os médiuns, os espíritas,
entram em contato com os habitantes do mundo espiritual, que são seus irmãos. Assim agora, no estar descoberto o mundo racional, entrarão em contato com o mundo racional, que também são seus irmãos em categoria superior. E assim entrando em contato com o seu mundo de origem e os seus habitantes, que são seus irmãos. Para isso, é somente desenvolver o raciocínio para entrar em contato com o mundo racional e ficarem ligados ao mundo racional por o raciocínio ser desenvolvido para esta finalidade. A mesma coisa aí no astral inferior. A pessoa desenvolvendo espiritualmente para ficar ligada aos habitantes do espaço, que são os espíritos, aos guias, protetores, orixás e outros mais. Então, para se ligar aos habitantes aí do astral inferior, precisava o quê? Se desenvolver espiritualmente para depois de desenvolvido receber os espíritos e os habitantes do espaço. E agora, para se ligar aos habitantes do mundo racional, é somente desenvolver o raciocínio para depois de desenvolvido entrar em contato com os habitantes do mundo racional, fazer conferência com eles, dialogar com eles, porque são seus irmãos de um mundo superior a esse mundo inferior, para ver que tudo é muito relativo e muito natural, dependendo somente do desenvolvimento do raciocínio para se ligar ao mundo racional. Depois de ligados, são guiados pela orientação racional para que tudo dê certo na vida de todos, e todos serão atendidos dentro dos seus lares ou onde estiverem. Por estarem ligados, receberão todas as orientações precisas para o seu bom viver na vida da matéria, e desta forma, não precisando de reuniões de espécie alguma, porque todos estão ligados, todos serão orientados pelos habitantes do mundo racional, não precisando de orientação de ninguém, a não ser do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, veja quanto é lindo todos serem completamente independentes, porque do seu verdadeiro mundo de origem receberá todas as orientações necessárias para brilhantemente e conscientemente viver equilibradamente nesse mundo de matéria. Todos receberão todas as orientações precisas para o seu bom e belo andamento na vida da matéria. E assim vejam o brilhantismo de seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o racional superior servindo a todos onde estiverem. Agora, a propaganda, agora no início, deve ser sempre feita em conjunto para o melhor e brilhante êxito de todos, de maneira que o ponto mais feliz de toda a humanidade foi agora encontrar-se com seu verdadeiro mundo de origem, que muitos nunca esperaram que isso poderia acontecer algum dia, completamente despercebidos da evolução natural da natureza, esquecendo que tudo evolui, que tudo progride, tudo muda, tudo se transforma. Muitos, esquecidos das mudanças naturais da natureza e das mudanças de tudo, então achavam impossível o descobrimento da verdadeira origem do ser racional. E hoje, para o espanto desses, aí está a descoberta do mundo racional e como entrar em contato com seus habitantes. E assim hoje, a evolução é toda racional, é toda em cima, porque o poder dos poderes está na origem, e na origem é que está o poder dos poderes, o poder sobre tudo, porque a causa de tudo que existe está na origem,
E o comando de tudo que existe está na origem. A força mais poderosa do mundo está na origem. A solução de tudo que existe está na origem. Então, na origem é que está tudo o que todos necessitam e que todos precisam. É se ligar à origem para ter solução do que precisam, do que necessitam, porque tudo está na origem. A força mais poderosa do mundo, onde está? Está na origem. A origem é que é a causa de tudo isto. Se a origem teve força para fazer tudo isto, também tem força para governar tudo isto, e fazer e desfazer. Se teve força para fazer tudo assim, também tem força para desfazer. Se teve força para lhe fazer assim, também tem força para resolver tudo que for necessário. E assim vejam que hoje estão ligados à meta final, ou se desenvolvendo para se ligar à meta final, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro, da origem do animal racional ou aparelho racional. E, desta forma, naturalmente, o mundo teve uma modificação natural da natureza para uma fase superior, que é a fase de aparelho racional, e assim a vida agora se tornou a vida mais linda, mais bela, para todos que já estão começando a se ligar no seu verdadeiro natural, que é o mundo racional. E assim vejam o brilhantismo da humanidade, a alegria geral de todos, e a emoção e satisfação de estarem todos a caminho da ligação com a eternidade, com o mundo eterno, o mundo racional. E depois de ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, vivendo aqui na Terra, mas ligados à eternidade, aos habitantes do mundo racional, a vida então se tornando uma vida rica e florida, por já conhecerem o mundo racional, deixando de viver inconscientemente para viver conscientemente e racionalmente, e assim não havendo mais queixumes por todos viverem conscientemente.